Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos iniciar hoje nossa aula de número 04. Estou compartilhando aqui com vocês para a gente poder estar dando início. Sejam todos bem-vindos. Bom, ainda vamos continuar falando, sobre a elaboração do orçamento empresarial. Depois está falando um pouco mais desse tema, um tema muito importante. A gente já vem abordando esse tema aqui há alguns dias, falando, sobre a importância de elaborar o orçamento empresarial, como, como que é feita essa elaboração do orçamento empresarial. Nós fizemos aí uma aula ontem, nós falamos bastante, como fazer, utilizando ali o fluxo de caixa e etc. Mas vamos aqui um pouco mais à frente, para a gente poder entender melhor. Só um minutinho, pessoal, vou aceitar o colega aqui. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Bom, então vamos dar continuidade aqui, falando ainda sobre a elaboração do orçamento empresarial. Consegue me ouvir, Eduardo? Consigo, professor. Combinado. Quando a gente fala da elaboração, do orçamento empresarial, às vezes algumas pessoas confundem, a elaboração do orçamento empresarial com o orçamento de vendas. Então é totalmente diferente. Lógico que ambos têm a sua importância dentro de uma empresa, mas são diferentes. E eu vou estar explicando essa diferença aqui para vocês. É importante não confundir o orçamento empresarial com o orçamento de vendas, pois são duas ferramentas bem diferentes. Então são ferramentas, porém são diferentes, são ferramentas de gestão, mas um pouco diferente. Enquanto o primeiro, é usado para planejar receitas, despesas do negócio e tomar, decisões financeiras, o segundo é enviado ao cliente como proposta comercial. Então, quando a gente fala do orçamento empresarial, nós estamos falando de quê? Uma ferramenta, utilizada para fazer planejamentos, planejar as receitas e despesas de um negócio. Então, nós vamos utilizar para fazer todo um planejamento anual, trimestral, semestral e no caso nós vamos utilizar essa ferramenta, para fazer esse planejamento e também para tomar decisões financeiras. Isso nós estamos falando do quê? Do orçamento empresarial. Então eu vou fazer, esse planejamento das minhas receitas e despesas para que eu possa ter nas minhas mãos um orçamento para que eu possa tomar decisões para o futuro, para que eu possa tomar decisões do que é que eu vou investir na minha empresa, como vou investir na minha empresa, é uma nova máquina, um novo produto. Então, quando nós falamos de orçamento empresarial, nós estamos falando, de planejamento, nós estamos falando de receitas, onde a gente vai juntando, A gente vai lá, pega, ali as receitas, diminui as despesas, nós temos um saldo total e esse saldo total vai ser investido. Agora, quando a gente fala do orçamento de vendas, nós estamos falando daquele orçamento comercial,
que nós enviamos para os nossos clientes. O cliente vai na empresa, eu quero comprar 1.000 tijolão, quero comprar 10 sacos de cimento, quanto você faz para mim? Né? Aí o vendedor fala, não, eu vou fazer o orçamento e vou enviar para você. Aí o vendedor vai colocar ali quanto ele vai cobrar naqueles 1.000 tijolos, quanto ele vai cobrar no cimento e vai enviar o orçamento para o cliente com o valor, né, ali daquela mercadoria. Isso é orçamento de vendas. É enviado ao cliente como proposta comercial, com todos os detalhes da venda de um produto ou serviço. Aí nós estamos falando do preço, da quantidade, da forma de pagamento e etc. Ambas as ferramentas são importantes, mas são diferentes. Como fazer o orçamento empresarial? Bom, vamos começar a falar um pouco mais, né, de como elaborar esse orçamento empresarial, como fazer esse orçamento empresarial. Elaborar um orçamento empresarial do zero é uma tarefa trabalhosa, mas é essencial para planejar suas finanças a cada ano, semestre ou trimestre. Então, nós estamos falando de uma ferramenta que, se você já tem essa ferramenta, é semelhante ao imposto de renda, é semelhante ao ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Rural. A primeira vez que a gente faz é um pouco difícil, porque a gente tem que, às vezes, construir planilhas, construir fórmulas, é, elaborar, né, ali colunas, linhas. Então é um pouco complicado. Mas depois que você fez a primeira vez, você pode reutilizar esse mesmo modelo para estar fazendo para os próximos anos. Então você pode reutilizar a mesma planilha, você pode pegar essa planilha já formatada e só fazer a alimentação da planilha. Então, a primeira vez é um pouco difícil, mas depois fica meio que um serviço assim rotineiro, é meio que uma coisa assim que não vai mudar muito de um ano para o outro, a não ser que a gente queira fazer aí grandes investimentos, né? A gente queira mudar o layout completo da empresa, a gente queira fazer contratar mais colaboradores, a gente queira assim, às vezes a gente quer ampliar a empresa. Se nós estamos atendendo 1.000 clientes, nós queremos passar para 2.000. Então a gente vai ampliar de uma forma, tipo, dobrar a empresa. Aí essa planilha vai ter que ser movimentada ou mexida ali em algumas fórmulas para poder acompanhar. Mas não é difícil. Depois que ela está pronta, é bem mais fácil. Confira o passo a passo, né, para criar um documento. É muito simples, não é muito complicado. Depois eu vou falar, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou mostrar umas planilhas. Começo pelo diagnóstico financeiro. Bom, esse diagnóstico financeiro ele é feito onde? Lá no nosso fluxo de caixa, né? Primeiro passo para elaborar o orçamento empresarial é fazer um diagnóstico geral da instituição financeira, né? No caso da instituição financeira da empresa. Para isso, você pode revisar os relatórios do ano, dos últimos anos, meses e analisar indicadores como volume de vendas, lucro ou prejuízos, custos de despesas, faturamentos, gastos com impostos e etc. Todas essas informações que eu citei para vocês está no fluxo de caixa. Então, tudo que eu preciso está lá no meu fluxo de caixa. Se eu não tenho um fluxo de caixa, isso significa que eu estou começando um negócio agora, eu vou ter que fazer o planejamento estratégico, né, o plano de negócio, né, melhor dizendo. E dentro do meu plano de negócio, com base em algumas pesquisas que eu vou fazer, eu vou conseguir levantar também esses dados. Tá? Então, tem que fazer pesquisa, tem que fazer orçamento de fornecedores, tem que fazer uma projeção de vendas, ainda que você não vendeu nada, mas você já tem que fazer uma projeção de vendas. Como que eu faço isso, professor? Com base em pesquisas. Você vai pesquisar, né, a região, fazer uma pesquisa de segmentação de mercado, e aí você vai conseguir algumas informações preciosas, as quais você vai poder usar para fazer esse plano de negócio. Só um minutinho.
Isso, exatamente. O Eduardo até escreveu aqui, né, Eduardo? Fazendo uma pesquisa de tudo para ver onde é mais barato e em conta. É isso, exatamente. Então a gente vai tentar entrar em contato com alguns fornecedores, já tentar fechar algumas parcerias, né, para saber onde a gente vai conseguir o nosso produto mais barato. E aí a gente vai mais ou menos com base também em algumas pesquisas na geolocalização que você vai montar um negócio, você já precisa fazer uma pesquisa de segmentação de mercado para ver qual que vai ser a aceitação do seu produto naquele lugar. Ah, você vai montar uma casa de pão de queijo. Dá uma andada na rua, pergunta o pessoal, faz uma pesquisa. Gente, vocês, se nós tivéssemos aqui no bairro uma empresa vendendo pães de queijo, vocês comprariam? Então, sim, não, vai fazendo a pesquisa. Faz a pesquisa ali com umas 100 pessoas. Se 100 pessoas de 100, 70 diz que compraria de você, então você já tem um percentual ali de 70%. Aí o que é que você pode fazer? Não, então 70% das pessoas desse bairro diz que vai comprar o meu produto. Então já tem mais ou menos uma estimativa de quanto eu vou vender. Nessa pesquisa também você pode estar perguntando a quantidade de pessoas que tem na família, quanto mais ou menos essas pessoas compraria de você, né? Então você já vai ter os dados ali para poder fazer esse plano de negócio. É muito importante. Pesquisa é sempre muito importante para poder começar o negócio, né? Por isso que eu falo assim, toda pessoa, se ele fosse, antes de começar o negócio, se ele fizesse pesquisas, fizesse essa segmentação de mercado muito bem feita, muito bem organizada, fizesse uma pesquisa ali muito boa com fornecedores, para saber né, se esses fornecedores vão vender os produtos para ele a um preço acessível. Se ele fizesse, se toda pessoa fizesse isso, dificilmente ele quebraria, né? Porque ele já entrava com uma certa segurança no mercado de trabalho. Então, mas o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não estão preparadas, né, para poder entrar no mercado de trabalho. Não estão preparadas para poder montar um negócio. Né? Eu costumo dizer que é bem semelhante você entrar no mercado de trabalho e você montar um negócio. Porque muitas pessoas querem entrar no mercado de trabalho, mas sem qualificação. É muito difícil. E a pessoa quer montar um negócio também, mas não tem conhecimento. É difícil também, então ele vai sofrer, ambos irão sofrer. Você quer entrar no mercado de trabalho, você precisa buscar conhecimento. Você quer montar um negócio, busque conhecimento. Então é sempre muito importante a gente fazer pesquisa, porque aí a gente evita alguns erros, a gente evita alguns fracassos, a gente evita algumas situações ruins. Também é importante verificar em quais períodos a empresa teve melhor desempenho e possíveis sazonalidades nas vendas, ou seja, a gente vai analisar, isso a gente consegue também dentro do fluxo de caixa, quando é que a empresa teve é, uma boas oportunidades, né? Quando a gente vendeu mais. Tem alguns tipos de segmento de empresa que vende mais nas datas comemorativas, Natal, temos a Páscoa. Então, existe um tipo de empresa, as papelarias, por exemplo, elas vendem muito nos meses de dezembro e no mês de julho. Então, ali, aqueles 2 meses faz ali um diferencial para as papelarias. Quem vende chocolates, essas Cacau Show, entre outras, vai vender muito no mês no mês de Páscoa. Então, assim, tem sempre aqueles períodos que a gente vende mais. As sorveterias, eles vão vender mais sorvetes no tempo do calor, né? Porque no tempo do frio ninguém vai tomar sorvete. Se bem que tem algumas pessoas que gostam, mesmo no frio ele vai lá e toma. Mas o pico de venda vai ser na época do calor. Então a gente pode analisar esses detalhes. Esses pontos são muito importantes, porque vai fazer toda a diferença. Eu tenho que planejar melhor. Por exemplo, as empresas de plásticos, né, que vendem aí plásticos, isopor, né? Essas empresas, elas vendem mais produtos também na época de Natal, no final de ano, dezembro. Então, todo final de ano, ali no mês de dezembro, essas empresas vendem muito, porque elas vão vender copos descartáveis, vão vender isopor, vão vender embalagens, porque as pessoas nesse final de ano, por exemplo, no mês de dezembro, vai ter as festas natalinas.
Então as pessoas vão comprar a carne para o churrasco, então vai comprar o refrigerante, vai precisar de copos descartáveis, vai precisar da caixa de isopor para guardar ali um refrigerante para manter ele congelado. Então, assim, vão vender mais nesses períodos. Por isso que a gente tem que analisar esses tempos de sazonalidades, que é os tempos em que nós vamos vender menos. Então a gente tem que fazer um controle e os tempos que a gente vai vender mais. Então eu tenho que fazer uma compra muito boa, né, para os meses de dezembro. No caso da empresa na casa de embalagens. Então no mês de dezembro não pode faltar mercadoria, porque se faltar mercadoria, né, essa empresa vai perder clientes. Então os clientes vão procurar essas empresas, mas elas não vão ter produto para vender. No final da análise, você deve concluir se a empresa está evoluindo na direção esperada ou se é preciso fazer uma mudança no orçamento. Então é sempre muito importante também, né, a gente verificar essa questão. A empresa, né, está evoluindo, né, a gente vai ter que fazer alguma mudança aí no orçamento, como que está, né, ali a vida financeira da empresa. Nós conseguimos atingir as metas ou não? Vamos aqui um pouco mais. Defina o objetivo para o período. Bom, então nós vamos definir objetivos para cada período do ano. Como vimos, o orçamento é um instrumento de planejamento e para se planejar você precisa saber onde quer chegar. Lembra que eu falei para vocês da flecha, né, do arco e flecha, que você vai lançar uma flecha, né, e você quer que ela siga em uma determinada direção. Então, é exatamente isso. Aonde você quer chegar? A empresa ela tem que saber onde ela quer chegar. Entenderam? Todo negócio a gente precisa entender o seguinte: tanto na nossa vida pessoal quanto na empresa, nós temos que ter um direcionamento. Nós temos que determinar algumas metas. Então, se vocês vão trabalhar em determinada empresa, você já tem que estar a par dessa situação. Se você vai montar um negócio, você vai ter que esforçar mais ainda, porque quem tem negócio trabalha mais. Por isso, o próximo passo é definir os objetivos e metas financeiros do negócio. Por exemplo, reduzir os custos fixos em 20% até o meio do ano. Bom, digamos que nós estamos elaborando o nosso orçamento empresarial e nós identificamos que nós queremos fazer alguns investimentos a mais, mas para isso nós precisamos reduzir os nossos custos fixos. É o que o governo hoje deveria fazer, né? O governo deveria reduzir os custos que ele tem. Mas aí o que o governo acha melhor? Aumentar imposto. Então ele não quer reduzir os custos, ele vai aumentar imposto. Isso vai ficar uma situação um pouco mais ruim para os brasileiros. No caso da empresa, ela tem que aumentar faturamento. Como? Vendendo. Então ela tem que vender mais produto. É diferente do governo, que vai lá e impõe o imposto e as pessoas são obrigadas a pagar. A empresa não, ela tem que ir atrás dos clientes, tem que conquistar os clientes para que os clientes comprem dela. Então o cliente ele tem a opção de comprar ou não comprar. Né? Então aí quando a gente fala, alguns dos exemplos que nós podemos aqui definir, né, como objetivos ou metas para o próximo ano é reduzir os nossos custos fixos em até 20%. Um outro exemplo é aumentar o faturamento em 30% no período, no primeiro semestre. Ou seja, nós vamos reduzir o custo de 20% e vamos aumentar o nosso faturamento. Como que aumenta o faturamento? Vendendo mais. Nós vamos ter que criar algumas estratégias de vendas. Nós vamos ter que correr atrás dos nossos clientes. Nós vamos ter que vender mais. Reduzir os impostos por meio de um planejamento tributário. É possível, professor, reduzir impostos? Sim. Mas para a empresa conseguir reduzir impostos, né, ela precisa ter um bom contador. Ela precisa ter uma pessoa que é especialista. Hoje nós temos
alguns especialistas que trabalham em troca de um percentual. Então, eles não são contratados pela empresa de forma direta, eles não estão ligados de forma direta, mas sim indireta. A empresa vai lá e fala para o cara: olha, eu vou te dar 10% para você reduzir a minha carga tributária. E aí o que, que acontece? Esse cara vai reduzir e vai ganhar 10% para reduzir. Ah, tá, vou aceitar aqui. É porque eu tô numa tela diferente, aí eu não vejo. Obrigado, Eduardo. Boa noite, Henrique. Eu tava Boa numa noite. tela. Desculpa aí o atraso em aceitar você, viu? Boa noite, Luciana. Não, Seja tranquilo. bem-vindo. Olá, boa noite. Demorou um pouquinho a aceitar vocês, né? É porque eu mudo de tela aqui no meu computador quando eu tô com a apresentação aberta, aí eu não consigo perceber que vocês estão tentando entrar. E eu estou sem o fone de ouvido. Quando eu estou com o fone de ouvido, aí eu consigo ouvir, né? Porque ele faz um barulhinho, plim plim, quando alguém está solicitando a entrada. Mas como eu estou sem o fone de ouvido, eu não consigo ouvir, ele não faz esse barulhinho. E aí eu não consigo ver que vocês estavam tentando entrar, tá? Me desculpem. Aqui, Não, tranquilo. aqui como vocês podem ver, eu faço a mudança de tela. Aí eu já não consigo ver mais quem quer entrar, entenderam? Porque aí só aparece essa tela que está a apresentação para mim. No caso do computador, né? Aí não aparece que vocês estão tentando entrar. Aí eu não consigo. Essa semana tá um pouco tumultuada, pessoal, porque eu vim para Goiânia e a gente está numa correria danada aqui e eu não trouxe o meu fone de ouvido. Aqui não tem um triplé para colocar a câmera assim, para ficar focado também. Então é tudo meio improvisado. Mas vai dar tudo certo. Bom, então eu estava falando aqui dos exemplos, né, que nós iremos definir para o próximo ano dentro do orçamento. Todo orçamento tem que ter, né, alguns objetivos para melhorar a vida financeira da empresa. Todo, se eu fizer elaborar um orçamento empresarial e não tentar melhorar a vida financeira da empresa, meu orçamento não está bom. Então eu tenho que ter alguns objetivos dentro do meu orçamento. E aqui eu falei de alguns, né? Que é reduzir os custos fixos em 20%, aumentar o faturamento em 30%. Perdoa, gente. Reduzir os impostos por meio de um planejamento tributário. E essa questão do planejamento tributário, tem algumas empresas que estão dando, né, um certo percentual. Já existem aí alguns contadores que são muito inteligentes nessa área financeira aí, nessa área de redução de impostos. E a empresa dá um percentual pro cara. Fala, se você conseguir reduzir 30% de imposto aqui na minha empresa, eu vou te dar 10%. Eu vou te dar 10%. Agora imagina, são empresas aí que têm um faturamento de 10 milhões por mês, né? Então, assim, é muito dinheiro. Eu estava conversando com um amigo meu esses tempos aí, e ele me falou que a empresa contratou um contador dessa forma. Então a empresa dava 10% pro cara para ele reduzir. Então o cara conhece todas as manobras para conseguir reduzir essa parte de impostos, né? Porque o cara sabe quando que a lei, por exemplo, uma usina, ela produz álcool e açúcar. O cara sabe ali das manobras que são feitas, porque o governo ele tenta mudar, tenta fazer algumas manobras para pegar o empresário. Então o empresário tem que estar ligado no governo, porque quando o governo faz uma manobra, o empresário faz duas. Então o empresário ele não pode estar desligado dessas, porque o governo ele tenta impor impostos o tempo todo. E se você, por exemplo, tem duas,
produz álcool e açúcar. Aumentou o imposto na produção de açúcar, você vai para o álcool. Ah, o álcool aumentou o imposto. Vamos para a produção de açúcar. Ah, o açúcar está sendo vendido melhor. Vamos produzir açúcar. Se mandar para o estado de São Paulo, nós vamos pagar 20% de imposto. Então vamos mandar para o Rio de Janeiro. Lá está pagando 16%. Então, assim, existem várias manobras para poder economizar em impostos. E tem pessoas que têm uma expertise muito grande nisso aí. E esses caras ganham muito dinheiro. Aumentar o lucro bruto em 10% por meio de redução de custos variáveis e renegociação com fornecedores. É uma parte muito importante, eu sempre tenho falado para vocês aqui. Negociação com fornecedores. Se você tem um bom diálogo com fornecedores, você vai fazer com que a empresa cresça. Ah, você trabalha numa empresa e você vai trabalhar com fornecedores. Você vai ter que ter diálogo. Ah, você vai ter que ter uma segunda opção, né? Porque você não pode ficar preso só a um fornecedor. Você tem que ter uma segunda opção. É lógico que a gente tem que ter parceiros, mas a gente tem que ter uma carta na manga também, né? Como empresário. Investir em um novo produto ou serviço, abertura de filial ou de tecnologias. A gente pode, né, fazer novos investimentos, a gente pode criar um novo produto, a gente pode comprar uma outra filial, então a gente pode fazer algum tipo de investimento. Tudo isso aqui são alguns exemplos para que a gente possa estar lançando, né, definindo ali alguns objetivos dentro de um determinado período, seja um trimestre, um semestre, então um ano. A parte 3 vai dizer assim: faça uma projeção de vendas. Mas o que é isso, professor? Projeção de vendas quando a gente fala da segmentação de mercado, a gente vai mais ou menos analisar quantos clientes nós vamos ter, quantos produtos nós vamos vender. E a gente consegue fazer essa projeção com fluxo de caixa também. Porque lá existe, né, dentro do próprio fluxo de caixa, todas as informações que nós precisamos para fazer essa projeção de vendas. A projeção de vendas é uma estimativa de quantidade, é uma estimativa de quanto a empresa espera vender em um período futuro. A empresa ela espera vender de janeiro a dezembro 1 milhão. Por que a empresa espera vender 1 milhão? Porque ela vendeu 900 mil no ano passado. Eu já olhei lá no fluxo de caixa, e no fluxo de caixa da minha empresa do ano passado eu vendi 900 mil. Então eu espero vender 1 milhão esse ano. Então esse 1 milhão é com base nos 900 mil que eu vendi no ano passado. A informação está lá no meu fluxo. Esse valor é importante para dar início a um planejamento, pois determina uma base financeira para projetar outros elementos com custos, despesas e investimentos. Tá, porque a parte principal é venda, né? A minha empresa vai vender, eu vou vender produto ou então serviço. Se eu vou vender 1 milhão, eu vou ter 300 mil de despesas, então vai me sobrar 700 mil para fazer alguns investimentos. Ah, mas se eu vendi 1 milhão, minha empresa vai ter mais ou menos uns 600 mil de despesa. É mais ou menos essa média. Então vai sobrar 400 mil, certo? Esses 400 mil é que eu vou utilizar para fazer investimentos. Para fazer sua projeção, você deverá considerar todos os canais de venda da empresa: loja física, loja online, redes sociais, revendedores, representantes e etc. E todos os produtos ou serviços que constam no portfólio. Quando eu vou fazer essa projeção de vendas, eu preciso analisar, né, todas as partes de vendas da minha empresa. Porque eu vou vender na loja física, às vezes eu vou vender produtos online, né? Às vezes eu vou vender alguns produtos através de redes sociais. E aí eu tenho que considerar. Às vezes eu sendo o proprietário da empresa, e se eu faço algum tipo de venda, por exemplo, nas lojas online, que no caso aí eu posso estar utilizando as redes sociais, fazer essa divulgação, eu não vou ter custo com o vendedor.
Então eu vou ter uma margem de lucro ali um pouco maior dentro da minha empresa. E aí o que acontece? Eu tenho que considerar todas essas vendas. Aí imagine que eu vendi 150 mil num dia, ou numa semana, ou num mês. Eu vendi 150 mil no mês. Então eu vou considerar, esses 150 mil foi 10 mil na loja, 140 mil na loja física e 10 mil nas lojas online. Então eu considero tudo isso para eu fazer a projeção para o próximo mês, ou para o próximo dia, ou para o próximo semestre. Depois será preciso calcular o volume médio de vendas para cada item e canal, estimando quanto a empresa deve vender no próximo ano ou qualquer outro período desejado, né? Como eu disse a vocês, seja um trimestre, um semestre, com base no histórico atual. Então, eu vou fazer um cálculo, por exemplo, mês de janeiro. Eu vou somar tudo que deu no mês de janeiro, vou dividir por 30, eu já tenho uma média. Se eu somo tudo e divido por 30, dá uma média de quanto eu vendi naquele mês. Então, eu vou jogar essa mesma média para janeiro do próximo ano. Então, essa é a estimativa de venda para o próximo ano, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não? Podemos continuar? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Nós já vimos, vamos um pouquinho mais para frente. Estime as demais despesas. Além de projetar quanto você deve receber pelas vendas, é importante incluir qualquer outra receita esperada para o período. Às vezes você vendeu um imóvel, às vezes você vai receber o dinheiro de um juro ou de uma duplicata atrasada, então você vai considerar essas receitas também. Naturalmente, a maior parte da receita da empresa vem da venda de produtos e serviços, sua atividade fim. Mas ela também pode receber dinheiro de aplicações financeiras, locações, cobranças de direitos autorais, de imagem e outros ganhos extras. Então a gente pode ter, né, umas rendas extras aí e tudo isso deve ser levado em consideração. A gente não pode deixar nenhuma de lado, tem que considerar todas elas. Liste todos os custos e despesas. Depois de ter uma boa projeção das receitas, é hora de listar todos os custos e despesas esperados no orçamento empresarial. Como sempre, reforçamos aqui, existem 4 principais tipos de ganhos em uma empresa. Custos, 4 principais tipos de gastos, né? Desculpa, gente, eu falei ganhos ali, mas é gastos. Os 4 principais tipos de gastos. Custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis. Quando nós falamos dos custos fixos, nós estamos falando, né, de gastos recorrentes e que não altera de acordo com o volume de produção, como aluguel, escritório, folha de pagamento. Então essas são as despesas fixas. Elas não vão ter oscilações de valores relevantes. Custos variáveis, gastos que variam conforme, né, o volume de produção. Matéria-prima, se você vai produzir mais, você vai gastar mais matéria-prima, então vai oscilar. Nós temos também a fabricação de produtos e impostos pagos na comercialização. Então, quanto mais eu vendo, mais imposto eu vou pagar. Despesas fixas e despesas variáveis. Então, nós falamos dos custos, agora nós vamos falar das despesas. Despesas administrativas que não variam de acordo
Só um minutinho. Aqui nas despesas fixas, despesas administrativas que não variam de acordo com as vendas e distribuição, como IPTU do escritório, prestações de empréstimos e serviço de limpeza e manutenção. Despesas variáveis são despesas administrativas que aumentam ou diminuem na mesma proporção das vendas, como comissão de vendedores. Então, esses são os exemplos aí, né, de custos fixos, custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Todas essas informações de custos fixos, de custos variáveis e despesas aqui estão dentro do balanço patrimonial. Não são informações que já estão prontas lá. Aí a gente só vai captar essas informações. Liste todos os custos e despesas. Então a gente vai listar, vai colocar tudo num papel. Nessa etapa é necessário que você contabilize todos esses gastos e faça uma estimativa para o próximo ano. Então nós vamos calcular tudo, né? Como se eu falasse que eu iria, por exemplo, calcular quanto eu devo de mercado, quanto eu gasto com gasolina, quanto eu gasto com manutenção do carro, quanto eu gasto com aluguel, água, energia, telefone. Aí eu vou somar todas as minhas despesas para eu poder fazer uma estimativa, né, para o próximo mês ou para o próximo ano. E aí eu posso, né, também reduzir algumas despesas. Se estiver fazendo o orçamento geral do planejamento estratégico, você pode dividir os custos por área da empresa para facilitar a organização. Isso aqui é quando é uma empresa muito grande, viu, gente? A empresa lá tem 5.000 colaboradores, nós temos lá a parte de produção, nós temos a parte de embalagem, nós temos a parte de estocagem, temos a parte de fiscalização, temos a parte de exportação, né, que é a parte logística. Aí a empresa sendo muito grande, a gente tem que fazer essas divisões para facilitar. Então a gente vai fazer uma descentralização do orçamento aqui, da lista, né, das despesas. A gente vai fazer por departamento. Toda empresa grande é feito por departamento. Se a empresa for pequena, pode fazer tudo junto mesmo. Lembrando que esse é um bom momento para planejar o corte ou redução de custos e mudar esse cenário. E é interessante isso aqui. Para melhor, né, mudar para melhor, lógico. Se você enxergar essa oportunidade durante a elaboração do orçamento. Então, é um momento para a gente poder enxergar. Quando eu disse para vocês lá mais no início, eu falei para vocês, olha, anotem tudo que vocês gastam. Depois eu vou falar um pouquinho da vida pessoal. Anote tudo que vocês gastam. Se você comprar uma balinha, anote. Comprou uma bolacha, anote. Um lanche, anote. Vai anotando tudo isso. Quando chegar no final do mês, você pegar o seu dinheiro, pagar todas as suas contas, aí você não vai falar assim, eu não sei com o que eu gastei o meu dinheiro. Você sabe. Aí você anotou tudo com o que você gastou. E aí você vai fazer uma análise se realmente você precisava ter gastado o seu dinheiro com aquelas coisas que você gastou. E aí você faz uma análise se realmente precisava. Beleza. Se não, você pode começar a cortar algumas coisas. Cara, eu não preciso disso, não preciso disso, eu consigo sobreviver sem isso. Aí você começa a cortar, 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 de repente você vai economizar 200, 300 reais por mês. Vamos aqui um pouco mais. Calcule o ativo fixo. Também é importante, né, que o orçamento empresarial inclua o ativo fixo da empresa, ou seja, seus bens e direitos permanentes, que garantem o seu funcionamento. Existem basicamente dois tipos de ativos, aí a gente vai falar sobre eles. Os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. Eu não vou falar de todos aqui, mas vou citar alguns exemplos. Ativos tangíveis são ativos palpáveis, ou seja, bens físicos, como mobília, equipamentos, móveis, máquinas, ferramentas, mesas, cadeiras e etc. E aí nós temos também os ativos intangíveis.
Quando a gente fala de ativos intangíveis, mas como que pode ter ativos intangíveis, professor? Temos, e eu vou falar de alguns aqui para vocês. São propriedades abstratas que não podem ser tocadas, mas que valem muito dinheiro, talvez valem mais que a sua própria estrutura física que você consegue pegar. Como direito de ordem jurídica, financeira e econômica. Alguns exemplos de ativos intangíveis são propriedades abstratas e não podem ser tocadas, como direito de ordem jurídica, financeira e econômica, patente de produção e tecnologias, direitos autorais e títulos financeiros, como as ações e os contratos, e a marca da sua empresa. A marca também é um ativo intangível que vale muito dinheiro. A gente pode ver, por exemplo, a Coca-Cola. Se hoje a Coca-Cola fosse vendida, digamos assim, vai ser vendida a Coca-Cola. O cara vai vender a marca, né, Coca-Cola. A marca, né, que tem a patente, né, a Coca-Cola tem a patente da marca, vale mais dinheiro do que a própria estrutura física que eles têm. Então, se eles venderem só a marca, ele já pega ali praticamente o valor da empresa mais uns 20%, né, da estrutura física. Então, a marca vale muito dinheiro. Então, existem aí outras marcas, né, como Omo, que ficou muito conhecida. Nós temos, além da Coca-Cola, nós temos aí a Nubank, né, que também é um banco, mas que acabou tendo uma marca aí muito famosa, né, que é a questão da Nubank. Então, a marca é um ativo intangível, né, mas que tem muito valor. São anos, né, de trabalho. E pensar que Coca-Cola, por exemplo, no primeiro ano, se eu não me engano, eles venderam 10 garrafas. Era para ter até desistido, né? O cara falou, não vou desistir não, vou até o final. Planeje os investimentos. Agora a parte boa, né? Um dos objetivos da sua empresa é crescer. Os investimentos precisam estar presentes no orçamento empresarial. Todo orçamento tem que ter investimentos. Pode se planejar para investir na abertura de uma nova filial, na compra de novos equipamentos, ampliação do quadro de colaboradores, implementação de novas tecnologias, entre outros projetos. De modo geral, as empresas podem investir a partir de seu capital próprio, destinando uma parte do lucro líquido para os projetos de expansão, né? Ou então buscar algum tipo de capital externo para esse fim. O certo é que tem que ter investimento, tá? Se não tiver investimento, a empresa vai definhar e vai acabar. Tem que ter investimento. Toda empresa tem que trabalhar sempre investindo. A gente nunca pode desviar o dinheiro da empresa. Nesse caso, há duas alternativas: buscar créditos, né, junto aos bancos e instituições financeiras, assumindo uma dívida, ou buscar investidores interessados em tornar acionistas, né, da empresa. Isso é, quando você quer dividir a sua empresa com outras pessoas. Mas imagina se você tem uma empresa lá, sua empresa está dando super certo, você vai dividir ela com outra pessoa? Talvez seja melhor você arrumar outro meio para fazer investimento. Eu costumo dizer que se você fizer investimento do próprio negócio, ele vai crescer. O que não pode deixar é de fazer investimentos, né? Tem sempre que estar fazendo investimento. Agora chegou a hora de organizar isso tudo numa planilha. Nós pegamos todas essas informações que eu passei para vocês, né? A gente vai analisar todas elas, vamos pegar todas elas, vamos colocar dentro de uma planilha. Que aí é a hora da gente fazer a projeção para o próximo ano. Você tem empresas, né, que tem um software. Né? Agora, se a empresa for pequena, às vezes não tem. Mas a maioria das empresas hoje tem um software para fazer isso. Então é muito bom, facilita muito a vida. Precisa ficar lá no Excel, né, fazendo planilha. Agora você já projetou as suas receitas, custos, despesas, investimentos.
Só preciso organizar todas essas informações em uma planilha. Software, uma ferramenta de sua preferência. Se quiser, né, se quiser um processo mais ágil e eficiente, a melhor opção é ter um sistema de gestão empresarial com recursos de controle financeiro e automação de tarefas. Aí facilita muito a vida, porque ele sempre migra, né, as informações. É importante, né, e a importância de acompanhar e revisar o orçamento. Então, além de fazer, né, esse orçamento, a gente tem que acompanhar ele durante todo o ano para saber, né, onde nós estamos, se nós estamos cumprindo ou se não estamos cumprindo, ou se nós tivemos alguns problemas ou não. Então, tem que estar sempre revisando. Depois de fazer esse orçamento empresarial, comece o trabalho de monitoramento, revisão contínua das metas. Então, uma vez que o meu orçamento está pronto, então agora eu tenho que fazer, né, aquele trabalho, né, diário de monitoramento. Então, qual é o processo que nós vamos fazer hoje? Dentro do nosso orçamento, esse mês nós vamos fazer um investimento na máquina X. Então, que dia? Nada, vai ser lá para o dia 20. Então já fica tudo programado. Qual é o dia que nós vamos pagar os impostos? No dia 30. Qual é o dia que nós vamos pagar fornecedor? No dia 25. Então vamos determinar tudo certinho para não ter erro. Afinal, não adianta nada, né? Você fazer aí todo um planejamento, orçamento detalhado e abandonar ele na gaveta. Não vai resolver de nada. Então tem que acompanhar todos os dias para saber se está sendo feito, né? Se nós estamos conseguindo atingir aí a nossa meta. Bom, pessoal, chegou a hora das perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Pode fazer as perguntas de vocês, nós estamos aqui para responder. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem falar algo para complementar, também pode estar falando. A gente está aqui para responder vocês e para ouvi-los também. Não? Tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Acho que tá tranquilo, sim. O pessoal não é muito fã de falar. Então tá bom. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a participação de vocês na nossa aula de hoje. Ok, a Luciana disse que está tranquilo. Quero agradecer vocês pela participação. Quero desejar a vocês aí um excelente final de noite. E amanhã a gente retorna no mesmo horário. Um forte abraço, muito obrigado. Até amanhã. Boa noite a Até todos. amanhã.